Danilo Forlini e sejam bem-vindos ao Escrilab, um laboratório de processos criativos em escrita. Então, nós vamos fazer hoje uma vídeo-oficina que vai falar para vocês alguns assuntos. A gente vai começar trocando uma ideia, batendo um papo sobre criatividade. Antes de começar, um recadinho importante para você não esquecer. Sigam as orientações da Organização Mundial de Saúde referentes ao momento que nós estamos vivendo. O isolamento social, o distanciamento é a melhor maneira de enfrentar esse momento sem que a gente quebre o nosso sistema de saúde. Beleza? Esse vídeo também é um pedido para vocês para ficar em casa escrevendo, estudando, encontrando outras formas de se relacionar com a realidade à sua volta. Bora começar! Eu vou pedir para que você nesse momento feche os seus olhos. Isso mesmo, você está vendo esse vídeo, mas agora eu quero que você se concentre somente na minha voz e feche os seus olhos. De olhos fechados, eu quero que você imagine uma casa, qualquer casa que vier na sua cabeça. Só imagina uma casa de olhos fechados. Pensa na cor da parede da frente dessa casa. Você está de frente para essa casa e está imaginando como é a parede dela, e aí pensa quantos cômodos tem essa casa, quantos quartos ela tem. Ela é uma casa grande, uma casa pequena? Qual o material dessa casa? Vai imaginando como que essa casa é, que estilo ela tem. Se tem um estilo mais do campo, mais da cidade. Você é livre para trocar as características dessa casa a hora que você quiser. Continua de olhos fechados. Pensa em que tipo de gente talvez viva nessa casa. Não é ninguém que você conhece, é uma pessoa diferente. Imagina essa pessoa sentada numa cadeira ou num sofá. Qual que é a roupa que ela está vestida? Com o que ela trabalha? Como que ela está se sentindo naquele momento que ela está sentada? Triste? Feliz? Entediada? E antes que você perceba, existe um animal nessa casa que não é um gato, nem um cachorro. É um animal que dificilmente as pessoas teriam em casa. Pensa agora, que animal é esse que está dentro dessa casa? A primeira coisa que vier na sua cabeça. Não gostou? Troca. Beleza, pode abrir os olhos. Você fez agora um exercício de imaginação guiado. Uma visualização guiada por mim. Nada mais do que isso, muito simples. Mas a questão é que por mais que a gente não possa conversar e eu possa ouvir as suas respostas, eu tenho certeza que as respostas de todo mundo que está fazendo esse exercício são completamente diferentes. Porque nós somos imaginativos, diferentes, plurais e criativos por natureza. Então a primeira coisa que a gente precisa quebrar de vez para começar o nosso laboratório é a ideia de que criatividade é uma coisa restrita de artistas ou restrita de algumas pessoas. Cognitivamente falando, cerebralmente falando, todos nós temos estruturas para sermos criativos o tempo todo. E você já é sem que você nem menos perceba. Porque a criatividade nada mais é do que a gente responder problemas que aparecem para nós. E responder eles de maneiras que a gente nunca imaginou antes. Então, no momento que eu faço esse exercício de visualização guiada para você, eu te dou um problema. Eu te falo, pense em determinadas questões. Pense nisso, pense naquilo, mas eu não te falo como. O como você descobre como fazer. E para isso, você se baseia em todas as suas referências. Aquilo que você já viveu, já experimentou, já viu, já sentiu, isso se combina na sua mente e você cria uma resposta. O processo de escrita é a mesma coisa. Você tem uma questão, quero escrever sobre isso, quero escrever um conto, uma crônica, um poema, e a partir disso você vai dar uma resposta para essa demanda que apareceu. Agora que a gente já sabe que a criatividade é algo que todos temos e que é simplesmente a nossa capacidade de resolver problemas de uma forma diferente, vamos entender como isso funciona quando nós queremos ser escritores, quando a gente quer escrever, seja um poema, uma crônica, um conto ou um romance, tanto faz. Eu quero que você faça um outro exercício, só que esse eu não vou conseguir fazer junto com você. Esse é um exercício que você vai pegar, parar e escrever. Mas você também pode fazer ele com outra pessoa, se você quiser, contando e falando ao invés de escrevendo. Você vai ter que contar 3 histórias. A primeira história é uma história pessoal sua, da sua vida, de qualquer momento. Não fica pensando em, nossa, qual é a história mais interessante, mais emocionante que eu vivi. Não, pense em algo que você viveu, algo pelo qual você passou e que você consegue contar. Depois você vai pegar uma segunda história. E o que você vai fazer com essa história é que você vai contar ela,
mas você vai esticar um pouco a verdade de alguma forma. Você vai incluir elementos nessa história que não existem da maneira como eles aconteceram. Então eu vou te dar meu exemplo. Uma vez eu estava em São Paulo e saindo de um shopping, saindo de um cinema que fica dentro de um shopping, eu percebi que eu tinha deixado minha sacola de compras dentro do cinema. E o shopping já ia fechar, e o cinema já estava fechando, então eu saí correndo para voltar para pegar, e o segurança não queria me deixar entrar. Então eu ignorei que ele estava ali e passei correndo e fui dentro do cinema para pegar minha sacola. A hora que eu peguei minha sacola e voltei, tinha 2 seguranças com a arma apontada para mim. E essa foi a única vez na minha vida que tinham pessoas apontando uma arma para mim, gritando: vai pro chão, vai pro chão! E eu fiquei completamente paralisado e foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. Enfim, algumas coisas nessa história são verdade, algumas coisas nessa história não são verdade. Eu escolhi aquilo que eu queria modificar. Então isso você vai fazer. Você vai pensar numa história sua que já existe e vai modificar algumas coisas que aconteceram, do jeito que você quiser. Pro real, pro sobrenatural, exagerando um pouco ou diminuindo a história. É livre para você fazer como quiser. E a terceira história que você vai contar é uma história de um amigo ou de um familiar seu. Então tenta lembrar de uma história que alguém já te contou que viveu. Pode ser que viveu na semana passada, pode ser uma história que sua família sempre conta, e reescreva essa história também mudando aquilo que você tiver vontade de mudar. Simplesmente transforma essa história em outras coisas. Esse exercício que você vai fazer aí na sua casa é para você perceber como naturalmente nós somos contadores de histórias. Um bom exercício para começar a escrever é buscar aquilo que você já tem, aquilo que te dá vontade de contar e de escrever, e simplesmente escreva. Não fica preocupado se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser interessante, se está bem escrito. Para a criatividade fluir, você só põe no papel. Depois é que a gente avalia, depois é que a gente revisa, depois é que a gente recorta. Beleza? Oi galera, tudo bem? Eu sou a Camila, eu sou a autora do livro de contos Terra Vermelha e eu vou dividir com vocês aqui um dos contos que eu escrevi e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então vamos lá. O nome do conto é Sonhos Depois da Meia-Noite. Durmo de madrugada. Às 4 horas toco o apito de um trem no fim do bairro Ferroviária, mas eu consigo escutar daqui. A cidade é pequena e plana. O som se propaga facilmente por todo o território, as notícias também. E as notícias dizem que há anos não se registra um caso de assassinato por aqui. Fiquei desconfiada quando vi a manchete do jornal local, com a foto do seu Juarez de bigode e barriga pronunciada, ao lado de um bolo barato com os outros policiais sorridentes na delegacia. Lembrei-me de uma passagem que li num livro uma vez. Por trás do decoro e das convenções do dia a dia, existe um grande reservatório de desvios. O gosto pela crueldade em si, por exemplo. E o desejo intenso e lastimável de ser apreciado. Não comprei o jornal. Noite passada tive um sonho. Meu tio entrava sorrateiro no quarto do meu irmão e pegava a seringa na mesinha de cabeceira. Sem nenhum barulho, inseria a agulha no frasco de insulina e enchia o máximo possível. Olhava para o meu irmão na cama, cabelos bagunçados e boca aberta, enquanto enfiava a agulha no braço dele e o via tremer e em seguida amolecer, antes mesmo que a dose excessiva fosse totalmente aplicada. Acordei assustada e coberta de suor. Eram ainda 6 e pouco da manhã. Corri para o quarto do meu irmão. A seringa e o frasco estavam exatamente onde eu tinha sonhado, mas o braço estava livre de picadas. Voltei para a cama aliviada e consegui pegar no sono antes de ouvir os gritos matinais do meu tio. Meu pai e minha mãe saem para trabalhar e eu cuido do tio. Ele tem esquizofrenia e nenhum outro parente quis cuidar dele, razão pela qual ele se mudou para nossa casa quando éramos, eu e meu irmão, ainda bem pequenos. Houve alguns incidentes nesse meio tempo. Objetos que inexplicavelmente pegavam fogo ou se quebravam e ele chorava quando acusado. Um dia meus pais conversaram conosco sobre a intenção de mandá-lo para uma clínica onde poderia ser mais bem cuidado, e fomos pegos de surpresa pela sua presença no canto da sala, nos olhando fixamente. Descoberto, ele saiu tão silenciosamente quanto entrou. O mesmo sonho se repetiu por mais 12 dias. Eu já estava seguindo meu tio pela casa e mal pregando os olhos à noite, buscando ouvir passos leves sobre o carpete. Nos raros momentos em que cochilava, o sonho me invadia e eu acordava assustada. Me sentia culpada por sonhar repetidamente com a morte do meu irmão.
Ele é diabético desde quando me lembro, e sempre pensei se meus pais me dariam mais atenção se ele não fosse tão doente ou se meu tio não existisse. Os filhos normais nunca são importantes. Na 13ª noite, eu não consegui manter minha vigília. O sono acumulado era tanto que, ao recostar a cabeça no travesseiro, já pude sentir uma onda irresistível me tragando. Não sonhei. Tudo era preto e pesado, como se tivesse dormido profundamente por dias. Acordei dolorida e cansada às 6 horas, preocupada por não ter ficado acordada para conferir se meu tio iria até o quarto do meu irmão. Levantei e me arrastei até lá por hábito. Estava iluminado fracamente, os cabelos bagunçados como sempre espalhados pelo lençol, o corpo meio fora da cama, uma posição estranha. Gelei. Peguei seu braço direito. Nada. Peguei o esquerdo. Um furo. Seringa no chão. Frasco caído. Vazio. Seringa vazia. Sem pulso. Morto. Gritei. Era um sonho. Eu não devia ter acordado ainda. Mas meus pais vieram correndo e gritaram também assim que entenderam o que tinha acontecido. Foi o tio, disse. Corri para o quarto dele e eles me seguiram. Desgraçado! Soquei todas as partes dele na cama que consegui alcançar. Ele começou a berrar e me estapear. Meus pais me tiraram dali à força e me levaram para a sala. Contei que vinha sonhando com isso há 2 semanas e que o tio era o responsável. Ele parou de gritar no quarto. Minha mãe só olhava fixamente para o nada. Meu pai foi cuidar do corpo do meu irmão. Ninguém falou. Pouco tempo depois, meu tio foi mandado para uma clínica. Ninguém poderia provar sua culpa, e mesmo se pudessem, ele não seria condenado por conta do seu estado mental. O quarto do meu irmão foi arrumado, a seringa e o frasco foram para o lixo, e ninguém se atrevia a entrar ali. Eu chorava todas as noites, e meus pais praticamente não falavam comigo. Menos de 1 ano depois, aterrorizada pelos constantes pesadelos com meu irmão, decidi que tinha que sair daquela casa. Precisava seguir com a minha vida. Optei pela faculdade de psicologia e fui morar sozinha. Após alguns meses lidando com os terrores noturnos provocados pela solidão, resolvi dividir o apartamento com outras meninas, mas elas nunca duravam mais do que 1 ou 2 meses, e geralmente não nos despedíamos amigas. Acabei descobrindo Susana, uma menina que dormia muito pesado e que acabou ficando no quarto extra do meu apartamento por 7 meses. Ela dormia tarde e eu também. No estresse das provas, eu varava madrugadas estudando e sempre dormia depois da meia-noite, mesmo com aulas de manhã. Um dia acordei fatigada e dolorida. Susana não estava, mas tinha deixado um bilhete que, além das ofensas, me dizia que eu não fora honesta quando escolher esconder meu sonambulismo dela, e que voltaria outro dia para buscar suas coisas. Enquanto isso, ficaria com uma amiga, porque se recusava a dormir na mesma casa de alguém que a tinha ameaçado com uma faca enquanto lia de madrugada. Algumas coisas fizeram sentido a partir daí. Nunca contei para os meus pais. Nunca mais sonhei com meu irmão. Os Sonhos Depois da Meia-Noite foi um dos únicos contos que eu escrevi que se passam em Araraquara. Na verdade, o que me motivou foi o som do apito do trem, que quem mora em Araraquara conhece, que ele apita de madrugada e eu vira e mexe acordava com esse barulho. E aí eu acabei pensando que todas as pessoas, a maioria das pessoas podia também acordar com esse barulho. E eu ficava pensando, o que será que eles ficam fazendo? As pessoas que acordam, será que elas levantam ou sei lá o que elas fazem? E aí eu acabei tendo a vontade de escrever uma história falando sobre essas madrugadas. O que alguém poderia fazer numa madrugada dessas, de acordar com o apito do trem. Então, eu geralmente escrevo histórias que os personagens agem de forma bem impulsiva. Então eu quis colocar essa característica também na minha personagem, mesmo que a impulsividade dela fosse criada a partir do sonambulismo dela. Não foi uma coisa que ela quis fazer, mas ela acabou fazendo de alguma forma. Então eu quis aproveitar esse momento da madrugada para vocês verem como um simples apito de um trem pode gerar material para uma história. Olá, meu nome é Murilo e eu sou autor do livro Identidades Secretas. É um livro de contos, um livro que eu lancei em 2016 pela editora Lamparina Luminosa. E agora eu vou compartilhar uma dessas narrativas, cujo nome é Terça-feira. Então, ela diz o seguinte: foi um dia mais ou menos bom. Consegui lugar para sentar nos 2 ônibus da manhã. Na firma só apareceram 2 privadas para desentupir. É impressionante como esses caras bem vestidos cagam grosso. No almoço, outro milagre. Minha marmita estava intacta.
Já perdi a conta de quantas vezes saí de casa com um bife e, na hora de comer, me deparei com ovo frito. A peãozada não colabora. Voltando para casa, no final da tarde, o primeiro ônibus lotado, lata de sardinha, aquele monte de cheiro azedo. Vi em pé, atrás de uma gordinha com um rabo enorme. Fiquei esfregando meu pau na bunda dela até chegar no meu ponto. O último ônibus estava quase vazio. Sentei no lugar perto da janela. Abri bem o vidro, sentindo o vento fresco bater na minha cara. A brisa começou a diminuir. Abri o olho e vi o motivo. Uma batida da polícia logo na frente. Quando o ônibus parou, um policial pediu para o motorista abrir a porta. Foi quando começou a gritaria. Um maluco que estava sentado no fundo do ônibus pegou uma mina pelo cabelo, colocou 38 na cabeça dela e avisou que ia matar se não deixassem ele sair. Aquilo virou uma cagada. O delegado tentando negociar, a menina chorando, o cara gritando, xingando os gambé de filho da puta, bando de viado, quero ver quem vai me prender de novo. Eu mato essa cadela, ouviu? Eu mato. Já fazia umas 3 horas que a gente estava parado, meu estômago uivando de fome, só pensando no resto de mortadela que tinha na geladeira de casa. O sequestrador e a garota em pé, no corredor, de costas para mim, na reta do meu banco. Uma chuva de sangue lavou minha camisa. Com nojo, percebi que aquilo veio da cabeça da refém, pescoço pro lado, sem vida. O filho da puta do atirador de elite errou o tiro. O segundo foi no pescoço do delinquente, mais um jato, agora no meu rosto, aquele gosto metálico na boca. Eu estava parecendo um psicopata que tinha acabado de fatiar alguém. Depois foi aquela suruba de gente querendo entrar, flashes pipocando, câmeras tentando achar o melhor ângulo, gritaria, empurra, empurra e eu ali, no meio daquele pagode, doido para chegar em casa e tomar um banho. Ainda era terça-feira, puta merda. Bom, eu sempre me interessei pelo modo como a mídia, no geral, ela representa a violência. Essa violência que a gente acaba se acostumando, infelizmente. O nosso olhar acaba automatizado por ela. Essa brutalidade que aparece nos jornais, nos telejornais vespertinos, do estilo Cidade Alerta ou Brasil Urgente, jornais de viés sensacionalista em que a violência é espetacularizada. E a arte, eu gosto uma coisa interessante, né? Uma das coisas interessantes, uma das coisas que me faz ser apaixonado pela literatura é a questão de você ter a possibilidade de modificar o ângulo de visão. A gente sempre vê essas perseguições policiais, esses atentados sendo narrados por um âncora, né, por um narrador que espetaculariza aquilo, que aumenta aquilo que está acontecendo para ganhar audiência. E aí, para escrever esse conto, né, terça-feira, eu imaginei uma pessoa que estivesse envolvida com isso, né, envolvida no sentido indireto, mas uma pessoa que é uma sobrevivente desse mundo que a gente vê narrado no Cidade Alerta, não é? Uma pessoa que sofre com a violência todos os dias, né? Esse narrador aqui que limpa privadas todos os dias, que é obrigado a ficar espremido no ônibus, não é? Todos os dias. Então, um narrador que, sofrendo essa violência, né, eu tentei colocar na voz dele um tipo de indiferença com essa violência espetacularizada, essa violência sanguinária que aparece para nós todos os dias e que nos distrai, não é? Que distrai esses espectadores, porque é interessante pensar no jornalismo sensacionalista como uma válvula de escape, né? Quase como se fosse uma distração para que o telespectador se esqueça da violência que o cerca no dia a dia. Foi isso que eu pensei, né, e tentei aplicar nesse conto que eu acabei de ler. Vocês já me conhecem, eu sou Danilo Forlini, eu escrevi o livro O Melhor Presente que Você Poderia Ganhar, um livro de contos e crônicas publicado pela editora Escortece em 2019, e eu vou compartilhar uma crônica aqui curtinha com vocês que se chama Meditação. Concentra na respiração. O ar está entrando, o ar está saindo. Inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta. Esse ar-condicionado está gelado demais. Será que o professor não percebeu que já não é mais verão?
Eu paguei o boleto na Pernambucanas? Não paguei. Preciso pagar o boleto na Pernambucanas. Faço isso pelo celular. Não, faço em casa. O boleto não tá no carro. Caralho, esqueci da respiração. O ar entra pelo nariz, enche o pulmão, solto devagar. Inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta. Minhas costas doem de ficarem assim. Foco na respiração. Mas tá doendo as costas. Acho que não tem problema pensar na dor nas costas, afinal é consciência corporal. Faz tempo que eu não vou na academia. Será que é por isso a dor nas costas? Ou às vezes é alimentação. Devo estar com falta de vitaminas. Eita, combinei de tomar café com a Flávia depois que acabar aqui. Ainda bem que eu lembrei. Ela ia ficar uma fera se eu não apareço. Será que falta muito para acabar? Perdi o foco de novo. A sensação do ar passando pelas minhas narinas. A sensação das minhas narinas sendo tocadas pelo ar. A paz invade meu corpo. Eu e o universo somos um. Inspira, solta. Uma esfera de energia dourada se aproximando do meu chakra solar. Sábado tem aniversário na chácara do tio Osvaldo. Preciso comprar protetor solar para o Juninho. Da última vez ele ficou um pimentão. Não posso esquecer disso. Mas é para deixar todos os pensamentos lá fora. Mas eu não posso esquecer disso. Então eu estou registrando mentalmente para não esquecer de comprar o protetor solar, pagar a Pernambucanas e que eu tenho café com a Flávia saindo daqui. Protetor, boleto, Flávia. Protetor, boleto, Flávia. Pronto, registrado. Agora volto para a respiração. E a esfera de energia dourada vai se misturando ao ar. Inspira. Pera, é hoje que o Márcio e a Carla vão em casa? Pois se for hoje, ferrou. Eu não devia ter vindo aqui, tinha que ter arrumado a casa e comprado a lasanha que a Laura pediu. Ela vai me matar. Mas eu posso cancelar o café com a Flávia. E aí dá tempo de fazer essas coisas. Isso. Aí eu passo na rotisserie. Fechado. Protetor, boleto, cancelar Flávia, rotisserie. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, foco total no momento presente. Precisa comprar presente para o sábado? Eu não lembro se é aniversário de algum primo ou alguma coisa. O tio Osvaldo precisa parar de marcar festa sem motivo. Protetor, boleto, cancelar Flávia, rotisserie, presente. Mas a rotisserie não funciona de segunda. Mas se hoje é segunda, então não é hoje que o Márcio e a Carla vão em casa. É amanhã. Ufa! Pera, então também é amanhã o café com a Flávia. Dá tempo de eu fazer tudo isso sem pressa. E o boleto da Pernambucana só vence amanhã. Que ótimo! Nossa, que paz! Meditação é mesmo muito bom. Então, essa é a crônica Meditação, que está no livro Melhor Presente que Você Poderia Ganhar. E é uma crônica curtinha que narra o processo de pensamento de uma pessoa que está numa meditação. E para mim sempre é uma dificuldade o exercício da meditação, porque a meditação não é você não pensar, a meditação é você tomar consciência daquilo que você está pensando e tentar focar em algo simples, né? Focar no momento presente, focar na respiração, existem várias técnicas. E às vezes eu tô lá focando na respiração e de repente eu tô em outro lugar, pensando em alguma coisa que aconteceu comigo. E eu acho que essa é uma coisa que um pouco é compartilhada, as pessoas têm essa mesma dificuldade. Então eu simplesmente traduzi isso num texto que é um pouco cômico, que eu vou construindo uma ideia de eu tô numa meditação, mas o meu pensamento está em outro lugar. E as coisas que eu foco na meditação me levam para esse outro lugar que me fazem voltar para a meditação. Então o texto é inteiro esse exercício. E no final, com uma quebra um pouco cômica, né, desse narrador, desse eu lírico que fala: nossa, finalmente estou satisfeito, meditar é muito bom, porque ele resolveu os problemas dele meditando aquilo que ele precisava pensar. Mas basicamente, eu utilizei nessa crônica um dos exercícios que eu compartilhei com vocês lá no começo, que é o exercício de pegar coisas que são suas e traduzir num texto. Então esses problemas que eu narro aqui, tomar café com a Flávia, a lasanha que a Laura pediu, o boleto da Pernambucanas, não são exatamente as minhas questões. Eu peguei uma questão minha, fui pensando em questões que normalmente as pessoas têm, que são comuns, né? Um boleto, filho, festa de família, e organizei dentro do mesmo texto. Misturei a minha história com a história de outras pessoas e se transformou nessa crônica. Espero que vocês tenham gostado.
sou Isabela, eu faço doutorado em educação e na minha pesquisa eu estudo Foucault, mais especificamente a terceira fase, que ele fala sobre o cuidado de si, que seria uma técnica, uma forma que a gente tem de refletir sobre si mesmo, de se modificar e conseguir se melhorar e se transformar no que o Foucault chama de obra de arte. Uma das técnicas é a escrita de si, que seria uma forma não só de controlar os nossos atos, mas também controlar os nossos pensamentos, principalmente em períodos de solidão, de angústia, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Então, uma dica que eu deixo para vocês é escrever. Escreve sobre o que você está sentindo, escreve sobre o que você está pensando. Isso é a escrita de si, e ela pode transformar você mais do que você imagina. Bom, eu não tenho um método de escrita, né? Algo que se repete, né, diariamente, mas eu acredito muito na escrita, né, como forma de expressão. Eu acredito que para que ela aconteça, né, de uma maneira regular, é necessário que a gente, claro, a pratique todos os dias. Então, uma dica que eu dou, que é algo que eu faço que eu tenho feito, né, que eu já faço há algum tempo, é reservar algum período do dia para se dedicar a escrever. Então, isso pode ser, se você ainda não tem prática, se você ainda não faz isso com frequência, reservar de 5 a 10 minutos do seu dia para sentar com o seu caderninho. É sempre importante ter um caderno, né, para anotações, e escrever sobre qualquer coisa, sobre o que quer que seja que venha à sua cabeça. Escrever sem se preocupar com gramática, sem se preocupar com concordância verbal, caligrafia, enfim, nada disso. Apenas pegar uma caneta, sentar e de 5 a 10 minutos escrever. Colocar lá num timer no seu celular e escrever. Escrever sobre qualquer coisa, sobre, né, alguma coisa que aconteceu com você, sobre um filme, sobre um livro, enfim, qualquer coisa. E aumentando esse tempo, né, com o passar dos dias, esse tempo será aumentado. Isso não quer dizer que todos os dias, né, que você se sentar ali para escrever, isso vai resultar numa crônica, ou num poema, ou num conto genial. Isso é apenas prática de estilo. Para quando chegar a hora de realmente escrever essa crônica, esse poema, ou esse conto, né, vocês estejam, ou você esteja, entre aspas, com um preparo físico em dia. Qualquer estímulo pode virar uma história. Então, tanto algo que você experiencie ou algo que alguém te conte uma história, ou tanto as atitudes das outras pessoas quanto as suas próprias atitudes podem ser uma história para contar. Então, a minha dica para vocês é: use isso ao seu favor. Use o comportamento humano ao seu favor. Quanto mais você estruturar os personagens da sua história, mais verossímil ela vai ficar. E mais profunda também. Então, pensa nas atitudes das pessoas. O que leva uma pessoa ou um personagem? O que leva um personagem a ser mau? O que leva ele a cometer loucuras? Ou o que leva um personagem a atos de bondade? Que tipo de intuito pode estar por trás disso? Então, esse tipo de pensamento, quando você está criando um personagem, eu acho que é uma das coisas mais importantes para dar uma profundidade para a sua história. Uma outra coisa que eu quero falar também é: não seja muito perfeccionista no início, tá? Porque às vezes você pode pensar, tipo, um certo bloqueio pode ser: eu não posso começar a escrever uma história porque eu ainda não sei o final. Não tem problema, pelo menos pra mim não tem problema, porque todas as minhas histórias eu não sei o final de nenhuma delas. Eu acabo escrevendo o final conforme eu vou escrevendo o meio da história. Enfim, eu tô no começo, eu tô pensando no final, e aí o fim acaba sendo do contexto do que eu já escrevi, sabe? Eu vou descobrindo na hora também. Então não seja muito perfeccionista nesse começo. Senta, escreve, tenha em mente a sua história, escreve ela, que o fim vai surgir. É isso, pessoal. Bom, a dica que eu vou dar para vocês é muito simples. Observe a realidade à sua volta e anote suas ideias, tá? Ande sempre com um caderninho, pode ser o caderninho que você quiser, você pode anotar no celular, eu também já fiz isso de anotar no celular, mas a questão é a seguinte: escrever é um ato de curiosidade em relação à realidade e às histórias que existem e que ainda não existem. Então,
direciona seu olhar cotidiano para estar presente nisso, para estar pensando nisso. E uma maneira fácil de fazer é toda vez que algo te chamar a atenção, você anota. Não precisa anotar só uma ideia de história que apareceu. Elas vão começar a aparecer. Mas primeiro anota. Então, observe a realidade e faça pequenas anotações que elas podem virar contos, crônicas, poemas, o que você quiser. Essa é a dica.